Olá, da Barra Funda para o Mundo. É aqui que vamos entrevistar Rudá Ventura, um escritor da nova geração. Vamos falar um pouco de poesia, música, literatura, momento atual da educação do Brasil. Está começando um legal esse papo aí. E vem comigo, claro, tem muita coisa boa para acontecer. Já estamos de volta, vamos falar muito de poesia com Rudá Ventura. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço pela oportunidade de participar da entrevista e aproveitar para um bate-papo sobre arte, sobre literatura. Poesia. Sempre bem-vindo. Então já começa falando para a gente um pouco. Recentemente, o ano passado, você lançou um livro de sua autoria, todas com sua autoria, né? Pré-Amar. Sim. Fala um pouco pra gente do título e também do livro. Sim. Quando foi no ano passado, segundo semestre, agosto de 2017, foi lançado pela editora Laranja Original o livro Pré-Amar. Ele conta com 80 poemas. Dos 80, 77 são em português e 3 poemas são originalmente em espanhol. E seguem com as versões em português respectivas também. E o livro ele tem como é que pode dizer? Ele reúne publicações que eu havia compartilhado até então em revistas literárias, redes sociais, que eu havia recitado também em saraus. Então, Pré-Amar. Pré-Amar. E no final você faz uma... Começa com Pré-Amar e termina com Eco. Por que você começou com esse título e terminou com Eco? Sim. Então, na verdade, Pré-Amar, o poema, ele faz uma referência a alguém que parte do mar, passa pelos campos, pela cidade, com uma viagem, até retornar para o mar de novo, fazendo alusão à areia. O livro ele é dividido em capítulos. Cada capítulo tem uma referência a uma determinada temática. E, na verdade, esses capítulos, eles fazem uma referência a alguém que está viajando, seja viajando num contexto passos, ou uma viagem dentro de si, entende? Pré-Amar, algumas pessoas perguntam o título do livro. Por que Pré-Amar? Na verdade, Pré-Amar é a maré cheia. Momento em que as águas chegam ao ápice da sua maré, e faz uma referência simbólica também à pessoa, à alma, a um tempo do silêncio, que é um tempo de escutar a si mesmo, o tempo do estudo, o tempo do amadurecimento, e ao tempo da maré cheia interior, da Pré-Amar, é um tempo de se fazer ouvir. Essa é a referência de Pré-Amar. Termina com Eco porque a vida, ela tem um tempo. A gente não sabe exatamente quanto é. Mas tanto... A gente tem uma boa companhia. Estamos cheios. Sim. Né? E tanto as palavras, quanto os sonhos, quanto atitudes, elas perduram, mesmo depois que a gente vai embora. Por isso, Eco. O livro tem essa referência também a Pré-Amar, que se perpetua, entende? Ô, Rudá, entendi, claro. Eu tô aqui, o seu sotaque, ele é um pouco... Você é ascendente de português, alguma coisa do tipo? Porque você parece meio europeu. Não, seu chapéuzinho, sei lá, alguma coisa assim. Só chapéu é gosto mesmo. Eu, na verdade, sou brasileiro, sou de São Paulo, sou paulistano. Cheguei a morar um tempo no litoral paulista, Guarujá, lugar que eu tenho muito carinho e que tem uma presença muito forte, também no sentido do meu trabalho, o mar. Pré-Amar. Próprio título, né? E acho que o lugar que a gente ama, o lugar que tem um sentido pra gente, a gente leva conosco, entende? Você fecha os olhos, você tá lá.
Então, eu estou em São Paulo, gosto da cidade, especialmente o lado cultural, o lado de artes, oportunidade de conversar, sentar aqui no parque e bater papo, mas um lugar que eu tenho muito carinho é a praia. E algumas pessoas perguntam sotaque, não sei, talvez um pouco da referência do sotaque arrastado, não sei. Eu, ascendência, eu tenho parentes, né, e, avós portugueses. Então, eu acho que é o típico brasileiro. Tá certo. A praia te inspira muito? Sim, o mar, a natureza. Algumas pessoas perguntam a inspiração, qual é o ponto principal da inspiração? A natureza e o mar, especialmente. É interessante, às vezes, algumas pessoas perguntam até o porquê da poesia, né? Além da inspiração, por que escrever poesia? E é engraçado, porque geralmente eu respondo que não se escreve poesia, vive-se em poesia. As palavras são uma extensão do que você vive. Se escreve poemas é porque você sente dessa forma, por isso que se torna algo natural. E se torna natural porque a inspiração você traz dentro de ti. Então, a qualquer momento que você senta, você escreve. Porque, na verdade, as palavras são uma extensão daquilo que você traz na sua mente, entende? Então, a inspiração, a natureza especialmente, tudo que ela tem a apresentar, tudo que ela tem a ensinar, tudo que ela tem também a criticar a nossa postura como seres humanos, entende? E o mar é a minha principal referência. Então, tem como você declamar uma primeira pra gente? Tem. Eu vou recitar primeiro um poema que é bem assim, eu tenho bastante carinho, assim como todos do livro. Mas assim, as outras vão ficar com ciúmes. Mas esse poema eu tenho bastante carinho porque foi o primeiro poema que eu recitei. Hoje eu desenvolvo trabalhos de poesia recitada, escolas, saraus, eventos literários. A intenção é tornar a poesia mais acessível, sempre trabalhando em prol da educação. Esse poema foi o primeiro que eu recitei numa escola para alunos pequenos. E foi interessante que não é um poema tão simples. É uma linguagem mais... É uma linguagem que não é tão simples para crianças de 12 anos. E uma professora havia convidado, eu recitei, e depois de recitar, criança, né? Eles ficaram quietos e gostaram. Isso me chamou a atenção porque fez eu perceber que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não gosta de poesia. Na verdade, o que eu acho é que muitos não conhecem. Não gostar é uma coisa, desconhecer é outra. Quando você desconhece, você tem a oportunidade de conhecer e passar a gostar. É preciso que haja um trabalho, é preciso que haja um comprometimento por parte daqueles que têm envolvimento na educação e na arte, para que apresentem e para que as pessoas possam vir a gostar. A gente muda a realidade quando a gente trabalha em prol da mudança. Então, esse poema, por ter recitado para crianças, é um que eu tenho carinho. Perigeu. Perigeu... Só o título já é meio... Para criança já é um pouco... Aí eu expliquei para eles, né? Para explicar também. Perigeu, na verdade, faz uma referência à lua. O poema ele tem uma simbologia, mas dentro de toda a simbologia, claro, o poema foi escrito para a lua. Perigeu, em astronomia, tem um momento que a Lua está mais próxima da Terra, perigeu. O momento está mais distante, apogeu. Eu tenho essa mania de professor de história, né, que explica. De história também? Sim, minha formação, algumas pessoas acham que minha formação é letras, minha formação é história. Vou recitar então. Então daqui a pouco você fala um pouco. Aí eu falo um pouquinho sobre isso. Perigeu, verso para a Lua. Às vezes eu te encontro nesse céu que paira sobre o mundo feito um véu, cobrindo de azul a minha sina. Às vezes eu te vejo na neblina, enquanto vago o dia pela noite e tarda aos nossos olhos se mostrar. Às vezes te procuro junto ao mar e nele sempre eu miro um espelho, que a imagem do teu corpo faz sonhar, um sonho que me afasta o devaneio. Às vezes quando cheia, sou só meio, e às vezes quando nova minha fonte, inundas de saudade a quem não tenho, à espera no ocaso do outra fronte. Às vezes eu te encontro, às vezes eu me perco,
às vezes eu te sinto e em outras eu nem te vejo, mas sempre a tua face é um enleio, a vida que eu desejo imaginar. Show de bola, legal. Obrigado. Essa foi só a primeira, hein, gente? Mais duas. Ele disse que vai recitar mais duas, vamos ver. De repente a gente faz até outras. Tô de bom humor, então se pedir mais. Sorte nossa. Ainda não escureceu. Fala um pouco sobre essa profissão de história. Você é formado em história? Então, algumas pessoas às vezes até perguntam porque acham que minha formação é letras, né? Literatura em função do livro e em função do trabalho que eu faço com as palestras recitadas. Na verdade, a minha formação acadêmica, a faculdade de História. Eu fiz a faculdade porque sempre gostei da área de humanas, História, Filosofia, Sociologia, e foi um curso que eu decidi fazer a princípio não porque eu pretendia trabalhar na área. Fiz o curso porque achei que seria interessante, até para desenvolver trabalhos em literatura, quanto mais conhecimento você tiver, mais embasamento você tiver, mais possibilidade você tem de fazer um trabalho. Não importa propriamente seu ponto de vista, político especialmente, mas contanto que você tem embasamento para falar. E história te dá esse embasamento. Então, valeu muito a pena. Esse é um ponto, conhecimento. Segundo, a possibilidade de lecionar. Quando eu terminei, surgiu o convite para dar aula. Primeiro eu dei aula em colégio privado, depois eu passei a dar aula na rede pública de São Paulo, a rede estadual. Para mim foi muito, muito bacana, muito gratificante também, porque eu pude conhecer um sistema de ensino que infelizmente tem muitas falhas, infelizmente peca na valorização do professor e infelizmente tem muito a melhorar. E é preciso, como eu havia dito, comprometimento e vontade política também. E isso é um ponto que peca bastante porque falta. E falta há anos, eu posso dizer por São Paulo, falta anos. Mas assim, o lado gratificante, a possibilidade de trabalhar com alunos é uma situação difícil hoje em dia, que se tem na rede estadual de ensino, pública como um todo. Não só digo pela questão do proventos, salário, porque isso é um ponto, mas existem outros. A questão também de alunos que de repente muitas vezes não tem um desenvolvimento pleno de uma educação em casa, e é uma extensão. A educação ela é plena quando há um trabalho de soma, escola, família. Quando de alguma forma há uma ausência familiar, e muitas vezes existe, fica difícil efetivar um trabalho. Mas é gratificante porque você tem a oportunidade de conhecer, para mim, desenvolver empatia. Escrever, acima de tudo, é você compartilhar o que sente, o que pensa. E para isso você precisa se dar a chance de querer compartilhar. Você precisa enxergar o outro e respeitar ele. Trabalhar em escola me fez ter esse olhar, passar a querer entender o aluno e saber o que ele tinha a dizer. Trabalhei com alunos, vamos dizer, de classe média, alunos de uma situação mais delicada, alunos de comunidade, alunos de orfanato, e isso me possibilitou uma visão que, com certeza, se eu não tivesse trabalhado na educação, eu não teria. Então... Você passa a conhecer também todos os lados, né? Sim, é um todo, entende? Tem o lado do professor, tem o lado da família, tem o lado do aluno, tem o lado do governo. Existem falhas em determinados pontos, em cada um deles. Existem pontos positivos também. Enxergar o todo dá a condição de você pensar o todo e de repente buscar possibilidades. Como eu havia dito, a gente só muda a realidade quando a gente pensa a realidade e cria atitudes efetivas para a mudança. Palavras são importantes no livro, mas o ato é mais importante, entende? E na semana passada a gente entrevistou o Cauã, um rapper, e ele fez bem uso dessa mesma forma, dessa mesma expressão que você acabou de dizer aí. Achei muito bacana como vocês, sem se conhecerem, têm uma conexão em palavras, em opinião mesmo, em opinião. É um trabalho
muito em prol da educação, trabalho cultural, social. E fala pra gente então um pouco dessa... Você havia dito que, não aqui na entrevista, na nossa pré-entrevista, da invasão que rolou... Das ocupações. Das ocupações, invasões. Sim. Das ocupações Sim. que rolou. Você Então, foi lá e declamou poesia lá naquele meio. Como você conseguiu... Sim, na verdade o período das ocupações foi um período delicado em São Paulo, né? E em função do trabalho que eu faço recitado em escolas, que é um trabalho que mescla aquilo que eu tive a oportunidade de desenvolver como professor de história e um trabalho de arte e de literatura. São palestras, entende? Que não tem um vínculo propriamente com a questão da educação formal. Uma palestra direcionada a diferentes públicos. As ocupações, houve várias escolas. Um dos locais, uma das escolas, os alunos que estavam ocupando me convidaram. Você recebeu um convite. Sim, para ir. E eu fui. E valeu muito a pena também para conhecer a situação da ocupação, saber o que estava acontecendo, o porquê da ocupação, ver o lado dos alunos. Infelizmente foi dito muito, e muitas das palavras foram ditas por pessoas que não foram, não sabiam e não quiseram conhecer exatamente o que era. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, no caso, essa escola, e o engajamento dos alunos e as reivindicações eram reais, eram efetivas e tinham motivos bem claros. Tanto no sentido de infraestrutura da escola, que estava passando por um momento delicado, para não dizer que estava caindo aos pedaços, como também numa questão social, sabe? De o aluno convidar e você poder compartilhar um pouco do trabalho e perceber que ele tinha interesse. Então, foi interessante. Legal. Uma última questão aqui, Sim. Rapidinho. Não dá pra gente falar muita coisa, infelizmente. Não, Mas o bate-papo, agradeço de novo a oportunidade. Pô, um prazer, assim, essa possibilidade de conversar sobre o trabalho e sobre a educação também. Fala pra gente um pouco, rapidinho, bem rápido mesmo, sobre a tecnologia de estar disponíveis livros no meio digital, né? Na mídia digital. O que você acha sobre isso? Você acha que veio para somar, ou você acha que só distancia as pessoas do livro? Eu acho que, na verdade, toda a mídia que puder contribuir para que as pessoas passem a ter interesse pela leitura, por diferentes expressões literárias, poesia, prosa, vem para somar. O livro, lógico, para a pessoa que escreve, para a pessoa que gosta e abre ele, é prazeroso. Eu gosto de ler, especialmente um livro. Isso que é gostoso, você tinha Mas, o cheiro de capa nova. Ainda mais para quem publicou, é mais gostoso ainda. Mas, assim, acho que qualquer mídia que contribua, o Brasil, infelizmente, ele é limitado no sentido da literatura. Tem que ser feito um trabalho mais amplo nesse sentido. Existem muitas pessoas que acompanham, gostam, mas em comparação com o todo da população, é um número pequeno. A mídia, internet, livros digitais, se puderem contribuir, são bem-vindos. Trabalhos recitados, que não é nada mais, nada menos do que você permitir que o poema chegue à pessoa, se ela não pode lê-lo. É bem-vindo também. O trabalho, ele feito com carinho, com comprometimento à educação, acho que ele só tende a somar. Legal. Cara, eu quero te fazer uma pergunta e você já me emenda aí para você finalizar o programa pra gente. Sim. Uma poesia no qual eu fiquei muito curioso e quero saber se tem relação a isso. Mas antes, passa aí seus contatos, redes sociais, pra galera poder te seguir. Então, primeiro, agradecer de novo a oportunidade de conversar com vocês, com a produção. Prazer, obrigado pelo convite. Agradecer também ao pessoal da Laranja Original da Editora pelo apoio, o projeto, a oportunidade de compartilhar o trabalho e os contatos. As pessoas podem conhecer o livro, ele é disponibilizado para venda através do site
www.laranjaoriginal.com.br. Lá a pessoa pode conhecer Premar, Rudá Ventura, mas também tem a oportunidade de conhecer o trabalho de outros colegas escritores que integram a editora e que são trabalhos belíssimos, então convido para que conheçam também. E Facebook e redes sociais, Rudá Ventura, no Facebook as pessoas podem conhecer um pouco mais do trabalho. Você posta, né, às vezes? Sim, eu compartilho os poemas, apresentações. No Instagram eu criei recentemente também um perfil, onde também compartilho poemas, @RudaVentura. E o YouTube também tem um canal onde eu compartilho poemas recitados, Rudá Ventura. E o poema que você havia pedido. Então, deixa eu finalizar então, Claro. porque aí você já fecha. Sim. Infelizmente, tem muita coisa que a gente Claro. podia conversar, mas não dá tempo, mas... A gente continua pra uma conversando, próxima- que não vai estar gravado, mas... Mas para uma próxima oportunidade, Sim, claro. até para a galera poder te conhecer um pouco melhor também. Claro, prazer. É isso, galera. O livro tá aqui, muito bacana. Li algumas poesias aqui, li também na rede social dele, no Facebook dele, que ele posta algumas lá também. E vocês, semana que vem a gente tá de volta, próxima quinta-feira, com mais um programa legal, esse papo aí. Hoje foi com meu amigo aqui, ó, gente boíssima. Obrigado. Prazer de novo. Obrigado. Aventura. E claro, ele vai deixar aqui a poesia. Você tem esperança no Brasil ainda? Sempre. Sempre. A esperança, por mais que a gente tenha um olhar realista e que realmente é triste, especialmente nos últimos tempos, é preciso ter esperança que é possível mudar o contexto. Mas só esperança, só o sentimento não muda. É preciso ter Arregaçar as mangas e... atitudes, projetos que realmente efetivem a mudança. E fazer uma ressalva antes do poema em relação à educação, em relação a professores. Questão de ter trabalhado muito tempo na educação, acho que é preciso ter um respeito muito grande pela classe docente, preciso ter um respeito muito grande por professores, preciso ter um respeito muito grande por professores que trabalham especialmente na rede pública, ensino básico, porque é o ensino básico que realmente cria condições do aluno chegar no ensino superior preparado. Então, o respeito pela classe docente, não só o salário, condições de trabalho e respeito na hora que ele começa a falar é necessário. Então, esperança sempre. Legal, falou bonito, falou pouco, mas falou bonito. Obrigado. É isso aí. Esperança pra galera. Esperança. Há quem passe a vida procurando respostas e há quem lamente por não encontrá-las. Mas será que elas nos faltam? Ou será que fazemos as perguntas erradas? A cada amanhecer, há uma nova resposta e há uma palavra que ressoa em silêncio. Esperança.